A segunda tragédia do rei David, depois que ele pecou com Batsheva, o profeta Natan já avisou ele que ele ia passar por tragédias, Deus nos livre. Isso ia ajudar ele a fazer a sua tchuvá, a sua expiação. A tchuvá já tinha sido a sua expiação. Então, nós falamos que havia... Rabino conversou. Tá aí, avisou? Tá vendo? Então, a gente explicou quem era a Tamar. A Tamar era uma filha de David, mais de uma mulher de guerra. Maachá era o nome da mãe dela. E ela tinha um irmão, também filho de David, uma outra mãe, chamado Amnon. E esse Amnon, ele estava morrendo de paixão, estava literalmente doente pela irmã. E como a gente falou, tecnicamente não era uma irmã, mas era uma irmã. Biologicamente eram filhos do mesmo pai. E é proibido, né? Podemos avaliar depois se realmente a maneira que ele fez foi absolutamente proibida. Se ele poderia fazer de uma maneira permitida, possivelmente. Então o que acontece? Ele tinha um amigo, que a gente terminou falando, aquele amigo da onça, um amigo que não deu para ele um bom conselho, mas esse amigo Yonadav, ele falou para ele, o que está acontecendo? Me conta. E ele abriu o coração e falou, olha, eu estou apaixonado, e aqui cabe a palavra, apaixonado pela Tamar. Amém. E ele falou, não tem problema, eu vou te dar um conselho de como você conseguir aquilo que você está querendo. Você realmente vai para a cama, todo mundo já sabe que você não está bem, fica de cama, espera teu pai vir te visitar. Quando teu pai vir te visitar, rei Davi, você fala que você não consegue comer. Você está tão doente que você não consegue comer. Talvez, se a Tamar, que é uma boa cozinheira, ela vier até aqui e preparar para você, a linguagem que ele usa, umas panquecas, não é a panqueca que a gente tem hoje, mas alguma coisa parecida com isso, você talvez, aquele cheirinho, talvez desperta o apetite. Ele gostou da ideia do amigo e assim foi. Então ele vai para a cama, finge estar mais doente do que ele estava. Então, o pai dele chega e fala, o que está acontecendo com você? Fala, olha pai, não consigo comer, não estou bem, chama a Tamar para mim. Chama a Tamar, eu acho que ela cozinha bem. Como a gente falou, eles moravam em palácios diferentes, eram de mães diferentes e cada um tinha a sua casa. David Amelech, ele concorda, e aqui vem um ponto muito trágico da história, que quem fez com que a Tamar viesse até o Amnon foi o próprio David. Então Hashem colocou ele dentro do próprio plano, da trama. Possivelmente para ele perceber depois que isso que aconteceu não foi acaso, foi diretamente consequência das ações dele, lá de trás, e as ações dele agora. Bom, a Tamar, ela chega completamente completamente inocente. Não. Ele não expressou e também, provavelmente, ele não teve nem quando expressar essa paixão. A gente falou, cada um morava num lugar diferente. Ele bateu o olho nela e acabou. E aí ele começa a fazer do coitadinho, não consigo comer, e talvez você pode preparar para mim alguma coisa. Ela falou, sim. Ele falou, olha, eu fico meio acanhado quando está todo mundo olhando. Na época você tinha todos os criados, os servos em volta. Vamos tirar todo mundo... E assim eu talvez vou ter um pouco mais de calma. A Tamar cai nessa. E ele vira e fala para ela, eu estou aqui na cama. Faz favor, traz para mim. E nessa hora ele se torna uma pessoa extremamente violenta. E ele estupra ela. Ele violenta ela. Quando ela percebe o que está para acontecer, ela implora. E ela ainda fala, vamos fazer de uma maneira direito. Você quer se casar comigo? Não tem problema. Vamos falar com o rei Davi. Talvez a gente consiga, mas o Amnon, ele segurou ela e cometeu o que há de mais grave. A Tamar sai de lá completamente, não tenho nem palavra para descrever isso, completamente arrasada. E não só que eles não casaram, aqui vem a frase que o ódio dele foi superior ao amor que ele tinha por ela. E assim terminou esse capítulo dessa história. Então,
já de cara a gente vê a mensagem onde isso começou. Então, primeiro, ele olhou aonde não devia, permitiu que os pensamentos dominassem ele. Nós temos a capacidade de dominar nossos pensamentos. Ninguém falou que é fácil, mas nós temos a capacidade. O ser humano foi criado onde a sua cabeça se posiciona acima do seu coração. Não é fácil. Ninguém falou que é fácil. Mas a melhor maneira, diz pra gente Agmará, é a gente sair ao ataque do Yetzer Hará. Você esperar o ataque do Yetzer Hará, então você já está sendo derrotado. Qual que é a prevenção? A melhor forma de preservar a saúde é a prevenção. Prevenção, não a perversão. Né? Melhor prevenção para perversão é a pessoa preencher a sua vida de Torá. É isso que a gente falou da outra vez, e cabe a gente voltar. E a vida inteira, o Yetzer Hará, ele está sempre tentando derrotar a gente. E ele vai pegar sempre a gente pelos maiores desafios para a parte que é mais difícil. Então, a gente tem que estar sempre focado e preenchendo a nossa cabeça com conteúdo de crescimento, com Torá, com mitzvot, e assim a gente está se protegendo do Yetzer Hará. Mas não dá mole, porque ele está sempre pronto para atacar a gente. Aí vem a pergunta, como é que eles dois, que eram filhos de um tzadik, ele principalmente, ele se deixou levar, quer dizer, não teve Muito boa pergunta. De casa, boa pergunta, muito bom. Então, primeira coisa, ser filho de um tzadik não garante absolutamente nada. Ishmael era filho de Abraão, Esav era filho de Yitzhak. Então, ser filhos de Eli. Então, o pai ser tzadik não garante nada. Pelo contrário, tem até uma questão que é o contrário. Às vezes, quando você tem um pai tzadik, a pressão é tão grande nos filhos que se torna mais difícil. Tem um comentário que diz que se torna mais difícil para o filho conseguir manter esse caminho. Outra questão, um pai sendo tzadik, não é impossível isso já causar que o filho seja tzadik. Por quê? Por quê? Porque Deus dá o livre-arbítrio para cada um. Se Deus fizesse que seu pai é tzadik, você vai ser tzadik, você já perdeu o seu livre-arbítrio. Claro, se você tem boas influências na sua vida, você tem melhores condições e está mais bem preparado para lidar com as adversidades. Mas garantia é você, na verdade, é você se cuidar. Outra coisa. Aqui que o Davi ele tinha errado justamente nessa área, onde ele não conseguiu dominar o instinto dele, ele viu a consequência justamente nessa área do filho dele. Então, mais ainda, não só que o pai sendo tzadik não garante, era justamente a consequência do pai. Agora, isso não isenta o filho das suas ações. O faraó, ele escravizou o povo. Deus já tinha previsto. Mas quem mandou você ser aquele que vai escravizar? O Amnon fez isso de sua livre e espontânea vontade. Ele tem que pagar por isso. O que aconteceu com Davi, como consequência disso, isso já estava previsto. Mas isso não isenta o Amnon. E o outro ponto muito importante, que é aquilo que a gente fala no Pirkei Avot, o que é um amor autêntico, verdadeiro, é um amor desinteressado. E o amor desinteressado, a gente dá o exemplo como, quem era? David e Jonatan, que tudo indicava que eles iriam ser inimigos. Jonatan deveria ser o sucessor. O Davi seria aquele que estava competindo, mas eles tinham um amor incondicional. E esse dura para sempre. O amor que ele é condicional, então eu sempre digo a frase, se você casa por dinheiro, acaba o dinheiro, acaba o amor? Não, o amor nunca teve amor. Você queria o dinheiro. Você usou a outra pessoa para o teu dinheiro. Então não é que acabou o dinheiro, acabou o amor. Nunca teve amor. Isso não é um amor verdadeiro. É um amor interesseiro. Isso pode acontecer de várias formas diferentes. Umas mais grosseiras, umas mais grotescas ou menos grotescas. Mas o amor que ele depende de algo, ele é um amor que ele tá suscetível, na verdade, a cair. O amor pode começar através de algo. Não tem nada de errado você gostar de alguém pelas várias virtudes que ele tem. Mas você não pode focar o amor apenas pela virtude. A virtude tem que despertar o amor que ele é mais profundo. E aqui justamente, não somente que acabou o amor, acabou o casamento. A própria relação, na hora que ele realizou aquele desejo louco que ele estava, deu o efeito contrário e ele teve um ódio, uma aversão muito grande por ela. Que acho que isso aqui é uma lição também interessante na nossa vida.
quando a intenção sua não é a verdadeira, a intenção é completamente egoísta, o mesmo que te trouxe vai te afastar. Não acha que se você realizar aquela tua vontade, vai saciar a sua vontade. Vai te dar um efeito contrário. Porque aquilo... Vou dar um exemplo. Você está com fome, certo? Você pode comer chocolate, você pode comer uma refeição. Certo? Então você vai comer chocolate, imediatamente o teu cérebro acende e fala, opa, caloria. Você fica todo feliz, passa 20 minutos, você está com mais fome e teu açúcar cai. Tá certo? Então ele não só que não saciou, ele te deixou com, entre aspas, mais fome. Você enganou teu estômago e agora você está precisando comer mais ainda. Então é a mesma coisa. Quando a gente está interessado em alguma coisa apenas pelos seus motivos superficiais, e aqui era essa paixão doentio que ele tinha pelo aspecto totalmente físico, prazer carnal que ele teria ao deitar com ela, não pensa que, quando eu realizar o que eu quero, ufa, aí vou estar tranquilo. A tranquilidade vai durar talvez alguns instantes, mas isso vai causar um buraco muito maior. Mas veja bem, eu até entendo que uma pessoa às vezes pode ter essa paixão, isso pode acontecer, mas ele mostrou que além de tudo era uma pessoa malvada. Com certeza. Ele devia pensar, eu que fiz, foi uma puta besteira, estou arrependido, mas o que eu vou? Eu devia dar um maior apoio a ela. Sim, sim. Isso é um ato extremamente cruel. Onde você torna uma pessoa um objeto da sua vontade. Não tem dúvida nenhuma. Isso foi um castigo muito grande para o David, algo gravíssimo. Mas demonstra, você vai ver, ele mesmo vai receber, ele vai ser morto por isso. O Amnon vai ser morto por isso. O Davi mandou matar. Não, o Davi não mandou matar. O irmão dele vai matar ele. Avshalom vai matar o Amnon. Mas ele vai pagar por isso. Ele vai pagar pela sua atitude. Mas o que acontece? O Yetzer Hará, é importante a gente lembrar, o Yetzer Hará, o nosso instinto negativo, a gente não tem noção aonde ele chega. Às vezes fala, mas isso eu faço, mas aquilo nunca vou fazer. Mas o Yetzer Hará, aos poucos, ele vai te levando, até que, por exemplo, nesse caso, a paixão é tão grande que ele foi capaz de agir de uma maneira completamente animal, ou pior que um animal. Então, a gente tem que dar vários passos para trás e se proteger desde o início do Yetzer Hará, que tudo começa de um pensamento. Então nunca você pode dizer, não, comigo não vai acontecer. E é justamente isso que aconteceu em seguida, que David HaMelech, ele fez um decreto. Qual foi o decreto? A lei do Ihud. O que significa Ihud? Um homem estar a sós com uma outra mulher. Qual é a lei? A lei da Torá, já anterior, é que um homem não pode estar a sós com uma mulher casada. Isso é uma das maiores causas de algum pecado. O David HaMelech estendeu essa proibição, que foi exatamente o que aconteceu naquela situação. A Tamar era uma moça solteira. O Amnon talvez até poderia se casar com ela de maneira permitida, mas eles não são marido e mulher. O momento que ele permitiu que eles ficassem a sós, quando ele pediu para todo mundo sair, naquele momento aconteceu aquilo. Então ele falou, isso a gente tem que prevenir ao máximo. Hoje, eu digo hoje porque eu lembro crescendo, talvez 10, 15 anos atrás, pessoas falaram, é um absurdo, a mulher não pode ir no médico sozinha, o marido vai ter que ir junto com ela. Hoje já é praticamente uma lei, tem que deixar a porta aberta, aí entra a enfermeira, depois de tanta história que, infelizmente... Os médicos pediram isso também, né? Até os médicos pedem pela proteção própria deles, para eles não serem acusados. Mas isso aconteceu porque, de fato, aconteceu e antigamente talvez, com certeza, infelizmente acontecia, mas hoje as coisas ficaram mais, as pessoas criaram mais coragem em falar, etc. Então, como a gente vê como a Torá prevê tudo e a Torá fala, não se coloca numa situação aonde... Personal de academia, não importa. A Dvora também, né? A Dvora, muito bom. A gente estudou sobre a Dvora, que ela era uma mulher casada. Ela é uma mulher casada. Então, até então, pelo fato de ser uma mulher casada, não poderia estar só com um homem. Ela atendia as pessoas embaixo da tamareira. Bem lembrado. Era um escritório a céu aberto. Mas, teoricamente, se ela fosse uma moça solteira, poderia estar a sós até então, até a história da vida Melech. E aqui a gente vê como que é o desenvolvimento da Torá e a ordem dos sábios. Os sábios, eles têm a incumbência de preservar a Torá.
Quando ele viu, pela Torá, você poderia dizer, não, pela Torá é uma mulher solteira. Tudo aconteceu. Não, o sábio entendeu. O que a Torá quer da gente? Que a gente preserve a nossa santidade, que a gente preserve a dignidade das pessoas. Então eles foram lá, como extensão da própria Torá, não como uma invenção, mas como uma extensão da própria Torá, ampliaram essa proibição e falaram que mesmo uma mulher solteira, um homem não pode estar a sós. Então, exemplo, médico. Então, estar com a porta trancada. Às vezes, a mulher viaja, está sozinha em casa com a empregada. Você tem que deixar a porta destrancada e até deixar melhor a porta aberta, para um vizinho poder entrar, para alguém poder entrar. Tem várias leis em relação a isso, de um homem estar a sós com a outra mulher. Então, são vários cuidados que a gente tem, que isso preserva, tende a preservar. O Maimônides escreve que a grande causa de um relacionamento proibido é o fato de dois estarem a sós. Então, você ter uma secretária, está sozinho naquele escritório, naquele consultório, é só você e a secretária. Então, a esposa tem que ter a chave, a esposa tem que poder vir e aparecer de vez em quando. Então, tem que ter uma situação onde não está a sós de uma maneira que ninguém possa entrar. Tem vários detalhes em relação a essas halachot. Isso é uma extensão, são as halachot em relação a Yichud que foi estabelecido naquele momento. No Mishkan, no deserto, havia um lugar separado para as mulheres ou... Não, né? Na Torá. Por quê? Cada um vivia dentro da sua tenda. Por que as mulheres precisavam ter um lugar separado? Não, no Mishkan. No Mishkan não tinha. As mulheres não entravam no Mishkan. No Beit HaMikdash você tinha um segundo andar, que era chamado Ezrat Nashim. Dentro do Ezrat Nashim você tinha um segundo andar que funciona igual aqui na nossa sinagoga. As mulheres ficavam em cima, os homens embaixo. E mais uma coisa curiosa, na época das peregrinações, que se tinha multidões em Jerusalém, os sábios eles tinham a obrigação de colocar policiais andando por todo lado, porque quando você tem aglomeração de muita gente, muita coisa pode acontecer. Então, você tinha policiais que ficavam o tempo todo de olho para ver que ninguém sofra nenhum tipo de violação, nada disso possa acontecer fora da lei. Então, o instinto humano está lá desde Adam Arishon. E a Torá está aqui para nos guiar. Na Arca de Noé ficou separado, né? Sim. Eles não sei se estavam distantes fisicamente, não sei se tinha a área masculina e a área feminina. Eles não puderam ter relação ao longo daquele ano, já que o mundo estava sendo destruído. E esse irmão matou ele? Vamos chegar, calma. Você já quer saber da vingança. Calma. Tenho vontade disso. Vamos chegar. Saber o final A novela é boa. Essa novela é boa. Cenas dos próximos capítulos. Dúvidas? Ok. Então, o David HaMelech tinha outros filhos, tinha vários filhos. Um deles é o Avshalom. E esse Avshalom também era um perverso, e ele vai fazer muitos problemas para Davi, inclusive violentar as próprias esposas do Davi. E ele sentiu uma vontade de vingança. Não é que ele era uma pessoa estudiosa, tzadik, que ele sentiu que uma coisa grave foi feita contra a irmã dele. Ele sim era irmão mesmo, de mãe também, da Tamar, veio com uma sensação religiosa. Ele vai ver, a gente vai ver depois que ele já tinha também esse tipo de direção, comportamento, etc. Então, quando você tem alguma coisa, diz o Baal Shem Tov, quando alguma coisa no outro te incomoda, provável que você também tenha alguma coisa dessas. Não que o Amnon não merecesse uma punição, ele merece, mas a punição tem que vir de um cálculo, tem que vir de um julgamento, tem que vir feito da maneira correta, conforme a lei. Não simplesmente por algo espontâneo, motivo de querer vingar. Mas esse Avshalom era um malvado, e ele então decidiu que ele iria vingar o sangue, vingar a vergonha e o que aconteceu com a irmã dele, ia vingar o Amnon. Curiosamente, nesse momento, o Amnon começou a estudar mais Torá, e a Torá protege a vida da pessoa. Então Deus poupou esse Amnon, que não morresse imediatamente. Ele teve mais 2 anos até que ele acabou sendo morto. Aqui a gente vê a força da Torá. Mesmo Deus nos livre. Se arrependeu? Não está escrito que ele se arrependeu, mas ele estudou a Torá. A Torá protege a pessoa. Então, com certeza, qualquer tipo de pecado, Deus nos livre, por pior que seja, não tem nada que possa interromper a chuva de alguém, contanto que seja sincera, contanto que você pague seus prejuízos, você arque com as consequências. Na vida média está pagando agora as consequências. Mas nada pode interromper a chuva de alguém.
que não é necessariamente que ele fez uma tchuvá, mas o estudo da Torá protegeu ele. Então ele estudou Torá e por 2 anos nada aconteceu. Nesses 2 anos, esse Avshalom fingiu que nada aconteceu. Ele guardou a raiva dentro do coração, mas ele estava esperando o momento oportuno para poder se vingar. E aqui mais um ponto importante, que quando você guarda a raiva no coração, às vezes é mais grave do que você chegar e confrontar aquela pessoa. E quanto mais você, às vezes, enterra aquela raiva, você enterra, ela brota, cria frutos, e, na hora, isso pode causar um ato muito pior. Então, a Torá fala que quando você tem um problema com alguém, você deve encarar aquela pessoa, você deve falar com aquela pessoa. Mas ele não fez nada disso, ele não queria corrigir o irmão, ele simplesmente queria vingança. Tem uma pergunta. O Bedin não tinha que julgar o Amnon? Se fosse uma pessoa que não fosse o filho do Davi, ele seria levado... Boa pergunta, eu posso pesquisar. Por que o tribunal não agiu? Boa pergunta. O Davi, ele É? tinha esse poder. Também Mas é o filho dele. Boa pergunta. O David Amelech, ele foi criticado pelo fato, primeiro que ele foi protagonista, ele não suspeitou, devia estar mais esperto. Mas mais ainda, quem sou eu para dizer, mas estou dizendo os comentários. Mais ainda, ele deveria ter minimamente admoestado o filho pelo aquilo que ele fez. E ele não fez. Então David Amelech foi criticado por isso. O tribunal deveria provavelmente ter tomado alguma atitude. Também não tomaram, perguntei por quê. Mas, então, passaram-se 2 anos e havia um ritual antigamente que quando chegava a época que eles tosquiavam as ovelhas, que eles cortavam a lã das ovelhas, se fazia uma festa. É um momento que você vai recolher o teu bônus anual. Então é um momento que o pessoal faz um final de ano, o pessoal faz um drink, faz uma festa na empresa. Também é mitzvah, não tem que dar... Tem a parte que você tem que dar para o Cohen. Boa. Primeira tosquia, boa. Tem a mitzvah de dar para o Cohen, bem lembrado. Então, foi feito, então ele queria o Avshalom, que era o irmão, ele queria fazer essa festa. E ele mandou o convite no WhatsApp da família. Mandou, pessoal, amanhã à noite vem todo mundo aqui em casa, vamos tomar um drink, vamos comemorar. David Amelech não queria perder tempo com essas coisas, David Amelech recusou. E o filho insistiu, ele recusou, o filho insistiu, ele recusou. Ele falou, manda pelo menos então um representante seu. Manda o teu filho, Amnon. Não vou. Manda. Ele insistiu e David Amelech de novo participou no próximo desastre, Deus nos livre, que vai acontecer com ele. O próprio David Amelech manda o seu filho para que vai ser assassinado. Avshalom, ele já tinha combinado com os servos. Ele falou, quando eu der o sinal, Amnon estiver por perto, vocês vão lá, atacam ele, matam ele. Se ele reagir, vocês vão até o final e acabam com ele. E eu vou estar aqui para proteger vocês. Chega na hora H, o Amnon ele chega lá, lembrando que se passaram 2 anos. Se é que Avshalom queria fazer alguma coisa, já passou. Ele não estava suspeitando de nada. Então, naquele momento, David Amelech, Amnon ele foi, outros filhos, Amnon ele foi, e chegou na hora, ele deu o sinal, e eles literalmente pularam em cima do Amnon e mataram ele. Os outros governantes que estavam lá fugiram imediatamente. Você pode imaginar um pânico no meio, um assassinato, no meio de uma festa. O dono da festa assassina um dos seus convidados, o seu irmão, por parte de pai, e todo mundo saiu correndo. E um dos motivos que eles saíram correndo não era só o susto, mas era o medo, na verdade, que eles não queriam dar apoio para esse Avshalom. Esse Avshalom já tinha uma tendência dele querer se tornar o governante. Eles estando lá, talvez ele ia aproveitar a oportunidade. Estou aqui cheio de gente, eu vou conseguir o apoio deles de um jeito ou do outro. Então eles, cada um, fugiu em cima do seu burro e saiu correndo. Obviamente a festa se tornou um desastre. No caos, mandaram um mensageiro até o David Amelech, e prestar atenção que num caos muita fake news acontece, e contaram para o David Amelech que o Avshalom matou todos os seus filhos. Não precisa falar o que David Amelech sentiu, como que ele estava, mas passou um tempo, o Yonadav,
que foi aquele espertinho que tinha dado a ideia de como ele violentar a irmã. Ele sabia do que tinha de fato acontecido. Ele falou, olha, aconteceu uma tragédia, mas não foi tão ruim quanto te falaram. Morreu um filho, que foi o teu filho Amnon. E assim, David Amelech, obviamente, estava extremamente arrasado, completamente quebrado. E aí, ele vê logo em seguida que os outros filhos estavam se aproximando do rei, quer dizer, realmente confirmou que os outros estavam vivos. E David Amelech, ao invés de ficar bravo com Hashem, ele assumiu a culpa, ele falou de novo, Hashem está me castigando por aquele meu erro lá atrás que eu cometi com Uriah, com Batsheva, etc. E a Tamara? A Tamara sumiu ou não? Não fala mais. Recusou. E o Shlomo já tinha nascido nessa época? Acredito que sim. Posso confirmar, mas acredito que sim. E logo em seguida, só para concluir, logo em seguida, o Avshalom, ele escapa. Ele acabou de matar o irmão, e ele então fugiu, esperto, né? Porque ele sabia que agora ele estava correndo risco. Olha quanta coisa ruim pode acontecer. E a Torá, o Tanakh, não evita, não esconde, não filtra, nada. Conta pra gente, porque isso é uma realidade que pode acontecer com o ser humano. Tem uma frase na Halachá que diz, Ein apotropos la'arayot. Quando se trata de sensualidade, ninguém pode dizer, deixa comigo, bate no peito, eu estou tranquilo. Alguém pode dizer, apotropos seria ele é um guardião, um tutor. Quando você tem, Deus nos livre, quando tem crianças que não tem um pai, uma mãe que cuide deles, você coloca um tutor. Então ele fala, eu sou o tutor das mulheres, deixa aqui que eu vou ficar cuidando delas para ninguém vir aqui, para ninguém pecar com elas. Estou cuidando, eu sou o grande santo. Não existe apotropos para Arayot, ninguém pode se colocar nessa situação. E fala. A Torá não esconde nada mesmo, ela relata o incesto de Ló. Exatamente, o próprio incesto de Ló. Então, exatamente, a Torá não esconde nada. Por quê? Porque a Torá retrata a realidade. A mesma Torá que conta pra gente o caminho que um ser humano ele é capaz de chegar ao extremo da maldade, a mesma Torá dá pra gente a diretriz de como você conseguir ter uma vida boa, saudável. Aproveitar e expandir, por isso é muito importante. Alguns sábios hoje falam que é a mesma coisa a pessoa ter um celular onde ele está aberto para entrar em contato com qualquer pessoa ou ver qualquer coisa, a pessoa está a sós com o seu celular. Importante a pessoa ter os filtros, onde nem ele mesmo tem acesso, isso vai evitar a pessoa de acabar pecando. Isso é uma coisa muito importante e um Yehudi ele deve ter isso em mente também. Eu fui com um amigo meu no grande rabino em Israel e pedi para o meu amigo, você tem que cacherizar teu celular. Ele falou assim? Falou, para cacherizar. Coloca na mikve, o que faz? Não, para não ter mais sacanagem, mergulha. acabar com as besteiras que vem. Sim. TikTok. Então a gente tem que... Mergulha 3 vezes. Não, depois Só mudou o formato, o instinto humano continua igual. Quem colocou esse instinto dentro da gente é Hashem. Aproveitando já que a gente está falando desse assunto de sensualidade, a gente entender isso de uma maneira um pouco mais aprofundada. O que acontece? Por que esse instinto, quando se fala de sensualidade, para a maioria das pessoas, tem pessoas, como o Rambam descreve, as pessoas são mais frias. Tem pessoas que são mais frias e não têm um desejo tão forte. Depende da idade da pessoa, depende da índole da pessoa. Mas por que esse desejo é tão forte? Então, na verdade, na época do Beit HaMikdash, quando havia ainda o desejo da idolatria, a idolatria, imagina que o desejo da idolatria, você passar na frente da concorrência, lá na esquina, você ficava com uma vontade absurda de olhar, de ver, e sentir uma vontade de querer entrar lá. Hoje a gente nem entende que vontade que tem de fazer uma idolatria. Mas essa era a vontade que Hashem colocou no mundo. Então, os sábios, na época, eles viram que vai acontecer, e aconteceu, infelizmente, tantas vezes na história, o ciclo de que o povo estava num auge espiritual e tinha uma queda, uma recaída, sempre em função da idolatria. Então, os sábios, em determinado momento, se reuniram, ainda no primeiro Beit HaMikdash, e eles se reuniram e eles fizeram, com suas rezas e força espiritual, chamaram o Satan, chamaram o anjo, na verdade, e conseguiram anular esse desejo da idolatria. Da sensualidade também.
calma. Aí, eles conseguiram com a sua força espiritual. Mas isso veio com um custo alto. Qual foi o custo disso, você sabe? Ao mesmo tempo... Não, calma. Estou falando da idolatria. O custo disso foi que Deus, ele tirou a vontade da idolatria, mas paralelamente ele tirou o acesso fácil à profecia. Antigamente a pessoa poderia se tornar um profeta. Já falei várias vezes. Você vai crescer, quando crescer você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você profeta. Eu vou ser profeta. Então você vai para a Yeshiva de profetas e fica lá estudando, faz lá todos os rituais, você pode chegar a ser um profeta. Era capaz, a pessoa era capaz. Claro, tinha que ter um preparo espiritual, não só acadêmico, para poder chegar nisso, mas era uma coisa mais acessível. Então se Deus ele tirou a força da idolatria, esse poder tão grande, então paralelamente teve esse custo que a gente não tem. Existem profetas até hoje, faz parte da gente acreditar que Hashem tem tzadikim, coloca tzadikim, profetas, mas o acesso é muito mais difícil. E aí os sábios viram que deu certo, então eles falaram, bom, vamos tirar o desejo da sensualidade, falando de uma maneira bonita. E naquela noite está escrito que nenhum galo se reproduziu, nenhuma galinha se reproduziu. Uma vez que eles tiraram o desejo da relação íntima, os animais, eles na verdade são um reflexo e foram criados para servir o ser humano. Se o ser humano não tem, os animais também não tiveram, e acabou, o mundo ia acabar. Então, eles entenderam que essa não é a vontade de Hashem. Então, eles pediram, pelo menos, que de parentes próximos, essa vontade não tivesse. E é uma coisa curiosa, infelizmente, a gente vê, sim, histórias de pessoas, Deus nos livre, que são capazes de violentar, assediar, abusar dos seus próprios, Deus nos livre, filhos e parentes próximos. Tem muito, que mais tem por aí. Infelizmente, mas não é a tendência natural do ser humano. Não é a tendência natural do ser humano. O homem se sentir atraído por uma mulher e vice-versa é a tendência natural e saudável do ser humano. Saudável, e ela deve ser direcionada para sua esposa, no momento certo, com a pessoa certa, etc. Mas ter uma atração natural para um parente próximo, como aconteceu aqui nessa história, que ainda é antes do Beit HaMikdash, isso não é uma coisa natural do ser humano. Pode ser, infelizmente, tem pessoas com a cabeça distorcida, pessoas doentes, que podem querer, Deus nos livre, crianças, Deus nos livre, relacionamentos completamente doentis. Mas essa não é a tendência natural do ser humano. E isso, olha, é uma coisa incrível, foi algo que Hashem, ele deu, digamos assim, de presente para facilitar. Porque imagina, se você tem o mesmo desejo para parentes próximos, quantas coisas, Deus nos livre, não poderiam acontecer, parecido com o que aconteceu aqui com os próprios irmãos Tamar, e etc. E Amnon. Mas isso já estava na Torá, né? Nas proibições. A proibição já está na Torá, sim, claro. Mas mesmo assim, os sábios fizeram uma força a mais para facilitar, digamos assim, pelo menos em relação aos parentes próximos. Isso já estava na Torá porque podia acontecer. Sim, né? Com certeza. Agora, não só mais um ponto importante. Então, não somente que esse desejo ele é necessário, caso contrário, não teria procriação. Tá certo? Então, Hashem fez dessa forma para que o mundo possa continuar existindo. Mas tem um detalhe mais importante ainda. Os desejos nossos, o tempo é curto, mas os desejos nossos físicos, todos eles, na essência, vêm de desejo espiritual. Não quer dizer que todo desejo físico ele é saudável, ele é kasher. Mas a origem de todos os desejos é a nossa alma querer se conectar com Hashem. O desejo, por exemplo, que você vê o chocolate, se fica já, dá água na boca. Por quê? O teu cérebro, ele quer caloria. Quem inventou o chocolate conseguiu fazer um negócio, uma concentração absurda de caloria. Então ele dá imediatamente aquele boost e teu corpo acha que aquilo vai resolver o problema. Mas está de uma forma concentrada e não natural e não saudável. Claro que de vez em quando é bom, obviamente kasher, fazendo a brachá, mas de uma maneira equilibrada. O que acontece? Então o desejo original ele é saudável. O desejo original ele é tão forte porque além de você trazer filhos para o mundo, que é necessário para a perpetuação da criação de Hashem, você ter filhos é a coisa mais divina que pode ter. Quem teve seu primeiro filho sabe, você olha para o filho e fala, peraí, da onde veio isso? Da onde veio? Como é possível? O que eu fiz? Minha contribuição demorou quantos segundos? É uma coisa absurda. Você é literalmente um sócio de Hashem.
Não somente que você é um sócio de Hashem em relação a criar, você criou um ser que ele potencialmente pode criar infinitamente outros seres. Um filho que vai gerar um filho, que vai gerar um filho. Então, é a maior manifestação de Deus aqui na Terra, é a procriação. Ou seja, é a maior revelação de Deus aqui na Terra, é você ter um filho. E como ele é uma força atômica, vamos usar esse paralelo, é uma revelação de Hashem muito grande, então ela vem acompanhada, a bomba atômica, ela pode ser usada, a força atômica pode ser usada para energia ou pode ser usada para uma bomba atômica. Então a Torá fala para você, você tem que concentrar essa força e direcionar ela no caminho adequado, com a pessoa certa, com a sua esposa, no momento certo e etc. Agora, essa força é muito grande, para que você possa direcionar ela. Quando é algo muito grande, como a gente fala, quanto maior o tzadik, maior o desafio. Quanto maior a mitzvah, quanto maior a realização, maior é o desafio. Então esse é o motivo, digamos assim, mais profundo, por que essa área ela é tão desafiadora. O que você conclui disso? Você conclui disso que sempre que você tiver uma vontade, seja dessa área ou de outras áreas, no fundo é a tua neshama, ela está querendo se conectar com a fonte do verdadeiro prazer. Então quando você quer o chocolate, e quando você quer muito e está desesperado, você está com fome. Faz o favor, deixa o chocolate para a sobremesa, senta e come arroz, feijão e carne, seja saudável. Tenha esse autocontrole e saiba que se você tem esse desejo absurdo, ele na verdade é que você está precisando alimentar a sua alma. Então aquilo que a gente falou antes, que a Torá ela protege, não só que a Torá está te protegendo como se fosse colocando você numa gaiola, a Torá alimenta a sua verdadeira necessidade. Não é que se você estudar a Torá, você não vai ter mais o desejo natural. Mas a Torá vai alimentar a sua verdadeira vontade. Sua verdadeira vontade é se conectar com a verdadeira fonte do prazer. Por isso a Torá ela nutre a gente. Por isso as mitzvot elas nutrem a gente. E quando você estuda a Torá, você realmente isso ajuda a pessoa. Ajuda. Claro, ainda você tem o teu Yetzirah e cada um tem que se esforçar ao máximo sempre de direcionar a sua vontade. Mas a Torá não só que ela limita a gente, ela, na verdade, nutre a verdadeira fome, o nosso verdadeiro desejo, e a gente assim vai poder conseguir canalizar os nossos desejos para o caminho correto. Coisa linda. Eu queria falar, Rafa, a idolatria.